E aí, minhas flores do dia, como é que vocês estão? Dada a repercussão do post que saiu no feed hoje, e vou falar um pouquinho sobre a repercussão dos comentários que estão lá nesse post, desculpa. Já imaginava que aconteceria esse tipo de repercussão, então eu vou aproveitar essa deixa para trazer um pouquinho mais de educação fiscal no âmbito tributário especificamente, mas falando um pouco de gasto público também, para que vocês entendam que a gente tem que voltar o nosso olhar e a nossa crítica para o problema certo. Vou mostrar o post e já volto. A publicação ela aborda a indignação nacional com relação à tributação das importações feitas por pessoa física até um certo limite nas plataformas de venda internacional, Shopee, Shein, AliExpress da vida, certo? Ao longo dos anos e com a propagação do e-commerce, esse tipo de aquisição de importação de pequeno valor se avolumou. Hoje, para qualquer um de nós, é muito fácil a gente acessar a internet e comprar de outro país. Então, lá no post eu falo da Paty, né? Apenas como uma brincadeira, vocês sabem, a gente já fez publicação aqui falando da batalha fiscal, da guerra fiscal entre sanguessuga e iPhone, só uma brincadeira. O que importa mesmo é o ensinamento que está por trás, certo? Nós temos milhões de pessoas hoje que fazem compras de pequeno valor, de modo que esse valor se tornou muito significativo. E há uma diferença absurda de preço quando você faz uma aquisição nessas plataformas e quando você faz uma aquisição em lojas dentro do Brasil. Mesmo nos casos em que o fabricante do produto está no mesmo lugar, a China. Por que há uma diferença tão gritante quando eu importo como pessoa física até um determinado limite e quando eu compro via uma loja que fez essa importação? É que quando uma empresa dentro do Brasil, uma indústria, rede varejista, rede atacadista, não importa quem vai fazer essa importação, ela faz num volume que evidentemente está acima dessa taxa de isenção. Por conta disso, ela sofre todas as taxações do comércio exterior, da importação, imposto de importação, ICMS e um calhamaço de tributo que incide aí. Isso faz com que a margem que ela tenha que, não a margem, o preço de venda que ela precisa estabelecer para ter uma margem de lucro seja um preço que é significativamente mais elevado do que quando eu, Eliane, ou a Paty do post, entro num site e compro direto da China. Todas as exportações no mundo inteiro elas são desoneradas. Então vem da China sem taxação, certo? Então aqui já é o primeiro equívoco técnico que um dos comentários do post falou. Eu não vou me pegar aqui em quem fez, porque o objetivo não é direcionar essa fala para pessoas. É para que você que está me assistindo aqui aperfeiçoe a sua visão de sistema tributário e dos objetivos que se tem. Então, todos os países, por uma questão de competitividade, desoneram as exportações. O Brasil também. Quando ele manda um produto fabricado aqui para fora do país, a carga tributária que é cobrada internamente não é colocada nesse produto, por conta de você estimular ali o superávit na balança comercial. A China também faz isso. Então, quando a China manda a sua produção para o Brasil, essa produção vem desonerada, certo? Então daqui não dá para comparar de dizer, porque lá, como é que lá eles conseguem, esse negócio é uma palhaçada, né, minha gente? E aí teve, né, voltando à discussão, vamos focar aqui, Eliane, por que chega tão barato de lá para cá? Porque a carga tributária lá não é tão absurdamente alta quanto a do Brasil, certo? Essa comparação, ela tem uma falta de visão nesse sentido, tá? Eu não sei qual é a carga tributária da China, nunca estudei o sistema tributário da China. Porém, eu sei que independentemente de qual seja essa carga tributária, esse produto é exportado livre dessa carga tributária. Então não dá para comparar uma tributação interna que essas lojas dentro do Brasil sofrem com um produto que venha de qualquer lugar do mundo, porque quando sai de lá, sai desonerado. É por isso que na entrada de produtos estrangeiros, os sistemas tributários estabelecem a taxação da entrada,
Porque é para esse produto que vem de fora não concorrer de forma desleal com o que é vendido internamente. Pois muito que bem. Então a gente tem, nos dois casos, quando a loja faz uma importação, sai da China desonerado. Quando a APAT faz uma importação, sai da China desonerado. Quando chega aqui na porta do Brasil, as redes lojistas ou mesmo indústria que importa matéria-prima, e aí tem benefícios específicos nesse caso, mas vamos deixar quieto. Aqui essa importação, que é feita em grande volume, vai sofrer uma alta tributação, o que vai refletir no preço de venda dessas lojas, ok? Todavia, a APAT, quando compra, entra livre de impostos, entra baratinho. E quando uma pessoa física trazer um produto de fora do país era uma exceção, isso não era um problema para a questão concorrencial dentro do país, para as empresas que atuam aqui dentro. Só que, como eu disse, hoje com o e-commerce, nós temos milhões e milhões de PATs fazendo várias transações, todo mês fazendo uma comprinha, e quando isso se avoluma, isso suga, cria uma concorrência de preços com as lojas nacionais desigual. Quando essa loja nacional não consegue competitividade porque a entrada do produto estrangeiro não está sofrendo a mesma taxação do que quando ela traz esse produto estrangeiro, a gente tem aqui um desequilíbrio. E aí entra a finalidade extrafiscal da tributação. Quando eu ponho aqui nessa porta de entrada dos produtos trazidos pelas PATs da vida uma tributação, eu estou igualando o cenário de modo que eu não acabe quebrando essas empresas porque elas simplesmente não conseguem competitividade. E é nesse cenário que as pessoas começam a misturar vários temas nessa questão técnica, que é a nossa indignação com a alta carga tributária brasileira, que é outra coisa que eu vou já falar para vocês, que a gente também tem que ter referência certa para comparar a carga tributária brasileira com a de outros países, que é o nível de corrupção, que é o volume do que se arrecada versus aquilo que a gente recebe, que é muito ruim. Eu não discuto isso, gente. Isso está certo. Eu concordo com isso. O problema é que a gente ataca uma questão que não é a origem do problema. Nós desejamos muito uma redução de carga tributária. Se eu faço isso pela via de manter desonerada as importações de pessoa física, ao mesmo tempo em que eu mantenho taxadas as importações dessas empresas, aqui eu vou agravar o problema, porque eu vou fazer empresas quebrarem. É o que está lá no post da PAT, né? Aí a solução proposta por algumas pessoas então reduz a carga tributária aqui dessas empresas também, porque aí todo mundo sai ganhando. Beleza. O outro ponto vem da educação fiscal, não exatamente a tributária. O que a gente quer é redução de carga tributária. Isso só pode acontecer se de forma indissociável nós reduzirmos gastos. Então agora vamos falar um pouquinho da questão dos gastos. Aí a gente fala muito de corrupção. E aí começa a entrar a questão da politização. Vamos deixar politização de lado, tá? Porque corrupção a gente sabe que no Brasil não é uma questão partidária, é uma questão estrutural. A nossa sociedade está o tempo todo colocando no poder políticos corruptos. Então daí a gente já precisa começar a se perguntar como que a gente corrige isso. Mas vamos falar de gasto, tá? Ok, uma das torneiras que vaza é o gasto. Mas quando a gente fala... É o gasto não, gente, é a corrupção. Mas quando a gente fala de redução dos gastos, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já visitou o site da Transparência para verificar quais são os maiores gastos? O que mais suga o dinheiro do orçamento público? E, gente, eu não estou falando de consumir post na internet. Eu estou falando de você, exercendo a sua cidadania, ir até o orçamento público, conferir os dados que estão lá. Eu vou dizer para vocês quantas vezes eu já fiz isso, eu, Eliane. Nenhuma. Isso exige um nível de conhecimento que vai precisar que eu me debruce em sentar aqui
e estudar isso, para que eu possa exercer a minha cidadania de maneira mais fundamentada. Foi a palavra que eu usei. Eu nunca fiz isso, mas eu sei que está errado, certo? De consumir publicações aleatórias por aí, o que sempre se vê é que o maior gasto público é com previdência, é com a folha de inativos. E aqui a gente não está falando só de servidor público, não, é folhas em geral, inclusive INSS. Antes de começar aqui a falar com vocês, eu não me dei ao trabalho de pesquisar exatamente qual é o percentual disso, mas vamos imaginar que 50% de todo o orçamento público seja despesas com previdência e que todo o resto, educação, saúde, judiciário, que mais, gente? Infraestrutura, investimentos, todo o custeio, tudo esteja nesses outros 50%. O que te parece mais lógico? Que eu comece os cortes pelo que tem maior volume, porque um corte pequeno vai significar um volume grande naquilo que é metade do todo, ou que eu fique olhando coisas menores? Só usa a tua lógica, esquece a aposentadoria, porque aí a nossa cabeça já começa a viajar para aí, você tá vendo? Quando a gente começa a falar em reforma da Previdência e reformulação do sistema de aposentadorias para que ele seja autofinanciável, há uma resistência social enorme. E nessa resistência social, o nível dos argumentos não se aprofunda, tal qual a gente nunca foi lá no orçamento ver como é que está dividido todo o orçamento público. Quando a gente compara a carga tributária brasileira com a de outros países, dizendo o país da cochichola tem uma carga tributária de 10%, enquanto no Brasil a gente tem 32%. Mas você já parou para ver lá naquele país onde você está usando de referência de comparação, quais são os serviços oferecidos? Eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de quantidade ainda, né? Você já parou para dar uma olhada? Porque a maioria dos países que tem essa carga tributária menor, elas não oferecem um sistema público de saúde. Um sistema público de saúde em qualquer lugar do mundo é extremamente caro. Ainda esse serviço meia boca que o Brasil oferece, a maioria dos países não oferece. E aí, evidentemente, se eu não tenho que custear essa despesa, eu não preciso, a minha despesa está aqui, se ela desce, eu não preciso ter uma carga tributária aqui no alto. Então, a gente precisa pensar que a definição do patamar ideal de carga tributária está fortemente relacionado com qual é o patamar de serviços públicos que o Estado oferece. Então, quando você fala de redução de carga tributária em linhas gerais, é inevitável que você vai precisar falar de redução do Estado. Só que o que a gente vê normalmente é que as mesmas pessoas que mais gritam em relação à redução de carga tributária, normalmente, tá, gente? Não generaliza, não me cansa. Elas também são aquelas que defendem a manutenção de todos os serviços públicos. Aí eu citei 2 exemplos, mas a gente poderia entrar também na questão da universidade pública ou gratuita. Será mesmo que ela tem que ser para todos? Ou ela poderia ser apenas para quem não pode? Então, eu vim aqui te fazer algumas provocações. A minha intenção não é te trazer respostas prontas. A minha intenção não é que você pense como eu penso. A minha intenção é apenas que fique claro para você que não existem soluções simples para problemas que são complexos, para problemas que são estruturais. Então, quando a gente vai se posicionar sobre um tema, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é: eu estou suficientemente munido de argumentos, de conhecimento técnico para eu verificar como eu me posiciono? Eu posso me posicionar com convicção, com autoridade, diminuir o posicionamento do outro? Eu tenho argumentos para fazer isso, né? Porque quando alguém vem a um post meu, que está escrito de forma respeitosa, com a intenção de fomentar o debate, e escreve ridículo, desculpa, gente, mas vocês sabem que eu tenho o pavio curto. Eu não consigo não ficar fula da vida. Inclusive, terminando aqui, a pessoa que escreveu esse comentário estará bloqueada. Vou fazer-lhe a gentileza de não ter mais que se indignar com nenhuma das minhas publicações, que, diga-se de passagem, são sempre voltadas para fatores técnicos. O objetivo é elucidar para você questões do sistema tributário que são
técnicas. Quando a gente fala de tecnicismo, a Eliane não está expondo ali um ponto de vista. Ela está te explicando tecnicamente o que é o caráter extrafiscal de um tributo que existe nos sistemas tributários de qualquer lugar do mundo. Agora o debate é bacana, muita gente divergiu de forma respeitosa. Dá uma conferida nos comentários e deixa a tua contribuição por lá, porque eu acho muito bacana essa troca e esse bate-papo.